Uma das questões que se prende com a utilização de objetos no SketchUp tem a ver com a forma como o SketchUp processa as entidades. Se eu selecionar este paralelepípedo e o mover, por exemplo, encostando a este outro, o que acontece a partir daqui é que ele tem este tipo de comportamento, ou seja, depois de encostar um objeto ao outro, eles passam a comportar-se como uma só entidade. Isto, por vezes, nós não queremos, portanto, nós queremos continuar a ter duas entidades independentes. Para isso, vamos ter que dar origem a um novo tipo de entidades que são, no fundo, agrupamentos de objetos. Portanto, eu tenho aqui dois candeeiros que foram feitos com vários objetos em separado e o que eu pretendo fazer é agrupar todos estes objetos num objeto só. Portanto, ter um objeto aqui e outro aqui. E eu posso fazer isso de duas formas. Uma é criando um grupo e outro é criando uma componente. Para criar uma componente, eu basta-me selecionar todos os objetos, carregar no botão direito do rato e selecionar Make Component. Ou então, selecionar este ícone que aqui está e ele abre-me esta caixa de diálogo. Portanto, não nos vamos preocupar para já com as características desta caixa de diálogo, vamos apenas fazer Create. A partir deste momento, como podem ver, a seleção muda um bocadinho de aspecto e se eu tentar mover este objeto, eu verifico que ele é um objeto único, o que não acontece, por exemplo, com este que aqui está, e que eu inadvertidamente acabei por mover aquela parte. Agora, se eu fizer a mesma coisa com este objeto, mas neste caso eu carregar no botão direito, peço desculpa, carregar no botão direito e selecionar Make Group, aparentemente o efeito será exatamente o mesmo. Portanto, se eu tentar mover, ele vai mover tudo e se eu selecionar uma das suas entidades, eu estou no fundo a selecionar o objeto todo, tal como acontece com a componente. Em que é que isto varia? Eu vou agora selecionar os dois, carregando com Shift, seleciono também este. Vou selecionar Move e agora, em vez de mover, carrego no Ctrl e vamos criar uma segunda cópia e uma terceira cópia. Cá está. E vamos ver em que é que o comportamento deles vai diferir. Se repararem, portanto, eu tenho então aqui um objeto e agora, se eu fizer duplo clique ou carregar no botão direito e fizer Edit Group, portanto, ou faço duplo clique sobre este objeto ou carrego no botão direito e faço Edit Group, se repararem, aquele retângulo que me parecia azul, agora passa-me a aparecer aponteado. Isso quer dizer que eu neste momento estou a editar, portanto, o próprio grupo. Vamos apagar aqui umas entidades e, como podem ver, eles têm um comportamento desta forma. Portanto, eu apaguei aquelas duas floreiras deste candeeiro. Vamos aqui a este segundo, carregar no botão direito, fazer Edit Group e vamos, por exemplo, retirar a parte de cima do candeeiro. Eu carrego cá fora e saio do modo de edição do grupo, fazendo duplo clique cá fora. Como podem ver, os dois grupos, portanto, sendo dois objetos distintos, comportam-se de forma totalmente diferente. Vamos ver o que é que acontece aqui nas componentes. Eu seleciono a componente, carrego no botão direito do rato e faço Edit Component. Portanto, a minha linha azul passa a uma linha aponteada e se eu selecionar agora esta floreira, reparem que ele está a selecionar a floreira em todos eles. Se eu clicar na tecla Delete, o que acontece é que as alterações que eu faço numa das componentes têm repercussões em todas as componentes que são a cópia desta mesma e, como tal, produz este efeito. Portanto, as alterações que eu faço numa componente têm repercussões em todas as outras componentes. Outra das características das componentes, e agora vamos só concentrar nas componentes, é que
Eu não posso usar, por exemplo, a ferramenta Push and Pull. Se repararem, aparece-me aqui, sempre que eu ponho o cursor sobre uma das superfícies de uma componente, o símbolo de proibido. Quer dizer que eu não posso editar. As únicas coisas que eu posso fazer com as componentes é Move, Rotate e Scale. Para eu poder editar, então tenho que, por exemplo, para a ferramenta Push and Pull, tenho que carregar no botão direito do rato em cima da componente, faço Edit Component e agora sim já poderei trabalhar estas entidades se elas não forem componentes dentro de componentes, como é o caso, portanto aqui estamos a falar de um candeeiro que é um componente que foi criado previamente a florear a mesma coisa e alguns desses objetos. Portanto, a única coisa que não é componente aqui será a base e que esta sim consigo extrudir, portanto fazendo com um push and pull e consigo verificar as alterações ali como se pode verificar. À medida que nós vamos trabalhando as componentes, nós vamos, no fundo, criando uma biblioteca de componentes. Portanto, o que nós podemos ver aqui é, se clicarmos em Window e depois Components, eu consigo visualizar, carregando na tecla Home, todas as componentes que estão a ser utilizadas neste desenho. Basicamente, eu tenho a componente do candeeiro, a componente deste braço, tenho a componente deste texto, também é uma componente logo de raiz, etc. Portanto, eu posso usar esta biblioteca, por exemplo, para voltar a inserir um componente que já existe no meu desenho, portanto, e desta forma eu consigo aligeirar o meu processo de trabalho, se eu assim o desejar. Eu posso visualizar isto de outra maneira, posso pôr aqui small thumbnails, por exemplo, vê-los desta forma. E, além disso, o próprio SketchUp traz já uma série de componentes que eu posso utilizar, por exemplo, para enriquecer os meus trabalhos. Por exemplo, aqui componentes arquitetónicos, ele vai aqui socorrer-se à biblioteca. Eu posso, por exemplo, ir aqui buscar dentro da biblioteca do próprio SketchUp objetos que já cá estão na biblioteca e que eu posso utilizar a meu bel prazer. Por exemplo, podemos pôr aqui pessoas e colocá-las no nosso trabalho para, de certa forma, dar um aspecto mais agradável ao nosso trabalho, se nós assim o desejarmos.